Para baixar o nosso aplicativo, acesse a loja do seu smartphone. Busque por Remate Web e instale. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Você será direcionado para a nossa página inicial. Cadastre-se, informando seus dados e confirme. Pronto! Agora você pode assistir aos seus leilões de onde estiver. Habilite-se para lançar em um clique. Aguarde a confirmação. E dê o seu lance. Lance aceito. Remate Web, o futuro começa aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel, estarei com vocês durante essa última transmissão do Ivomec Convida, um programa que aborda os principais temas da pecuária brasileira, com convidados especialistas, trazendo informação de qualidade sobre assuntos que impactam o dia a dia do pecuarista. Essa é uma iniciativa da Ivomec que há 40 anos é referência na categoria de indectocidas. E nos programas anteriores nós falamos sobre mercado, pecuário, nutrição, manejo de pastagens, saúde dos animais, genética e reprodução. E nosso tema hoje é produção, a carcaça que o frigorífico almeja e a carne que os consumidores desejam. E com estes resultados, e como estes resultados estão ligados à produção de gado de corte. Vamos agora apresentar os nossos convidados. Começando com Robert Carvalho Silva, gerente técnico de grandes animais da Boehringer Ingelheim. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. É um grande prazer participar hoje aqui do Ivomec Convida, né, ao lado do professor Flávio. Acho que a gente vai ter muito a conversar aqui, um bate-papo com muita informação, né, sobre produção de bovinos de corte. E fico muito feliz aí aproveitar esse momento para aprender também com o professor Flávio. De receber e vou agora apresentar o professor Flávio, para quem nos acompanha, o professor Flávio Dutra de Rezende, doutor em zootecnia, atuando principalmente nos temas bovinos de corte, desempenho animal, avaliação de carcaça e qualidade da carne. Ele é coordenador também do projeto Boi 777. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Raquel, boa noite, Robert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação de estar participando aqui desse evento, né, no Ivomec Convida. Esperamos aí ter um bom bate-bola com vocês aí nessa próxima hora. É um prazer estar participando do programa. Bom, e o nosso outro convidado é o José Carlos Moreira, pecuarista da Fazenda Noiva da Colina. Ele teve um problema na conexão, ele está lá na fazenda, onde traria as informações direto para nós, mas ele ainda está tentando fazer essa conexão. Nós vamos começar o nosso programa e, no decorrer, a gente espera contar com ele também e com a experiência dele no campo. Bom, nosso tema de hoje, como eu disse, antes de falar do tema, eu vou falar o seguinte, que é uma alegria muito grande receber todos vocês aqui sempre, né? A gente vem de uma série de programas e eu tenho certeza que a gente vai fechar hoje com chave de ouro, né? Essa sequência de programas. Gostaria de lembrar para você que está em casa, que está nos acompanhando, que você pode também participar. Entra lá no Instagram de Ivomec, manda sua pergunta que nós vamos responder aqui durante a nossa programação. E agora sim, nós vamos direto para o nosso tema, né, de hoje, que fecha todos os assuntos que a gente vem conversando ao longo dos programas anteriores, e eu gostaria de abrir essa discussão com o Flávio, que é doutor em zootecnia, né? E perguntar para você, Flávio, qual é a carcaça, que é aquela pergunta que a gente colocou lá no começo, que o frigorífico espera, e a carne também que esse consumidor deseja? Bem, Raquel, eu acho que nós todos, né, que estamos aí, eu na pesquisa, né, aí o Robert na indústria, todo mundo está envolvido nesse processo de produção de bovinos de corte. O nosso foco é produzir uma carne de qualidade, né? Uma carne com segurança alimentar, né? Com sanidade, e mais do que isso é fundamental para o nosso negócio.
mas esse ano, né, mais especificamente, nós estamos aí passando por essa pandemia e acho que todo mundo está fazendo mais churrasco, né, Rô? E todo mundo quer uma carne de melhor qualidade para consumir, né? Nós estamos ficando cada vez mais exigentes, né? Porque nós somos churrasqueiros por natureza, tá? Então nós gostamos de carne macia, nós gostamos de carne com gordura, tá? E para a gente conseguir isso, né, a gente precisa de um animal jovem. Então, assim, o frigorífico, ele está atrás desse animal. O frigorífico nada mais é do que um elo de ligação de quem está produzindo e o mercado consumidor. Então, assim, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, nós queremos uma carne de um animal jovem, saudável, uma carne vermelha, bonita, né, saborosa, macia. E isso nós sabemos fazer, né? Só que a gente precisa de cumprir algumas etapas importantes que nós vamos discutir ao longo desse programa hoje. Com essa carcaça pesada, com carne de qualidade, ela começa com a produção de um bom bezerro. A gente vai entrar em detalhes do início lá dessa produção, mas, Robert, eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância desse processo, né? Que não é só a terminação, ele vem de todo um processo aí, várias fases, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, Raquel, é muito importante que a gente entenda isso, né? O processo de produção de um animal, ele começa lá desde quando você resolve emprenhar uma vaca, né? Então, quando você resolve emprenhar uma vaca ali, você tem que cuidar dela, né? Dar toda a atenção na parte de sanidade, de nutrição para ela, ainda mais agora que a gente tem muitos trabalhos aí mostrando, né? Que esse período de gestação também, né, quando a vaca está prenhe já, ele tem um lado da programação fetal, chamada programação fetal, né, que ajuda ao desenvolvimento tanto do tecido muscular, que vai se tornar carne, né, depois do processo de abate, e também do tecido adiposo, que vai ser o acabamento do animal, né, e o marmoreio desse animal também, né. Então, o futuro do animal, na verdade, ele já está sendo programado ali atrás, né, e até pegando um pouco do que o Flávio falou, né? A gente, nesse momento de isolamento, quer uma carne de qualidade, enfim. E eu tenho conversado com alguns amigos que trabalham no mercado de carne premium, e eles falaram que durante essa pandemia teve falta de animais, né? De qualidade, de carne de qualidade, né? Então, eles não conseguiam atender a demanda, né? E isso por quê, né? Porque a gente tem que trabalhar nisso, trabalhar nessa melhoria desse animal, mas pensando desde lá de quando você emprenha essa vaca, e não somente na terminação, né, que é o que a gente vê geralmente, né? Então, um animal de qualidade, você começa a produzi-lo lá atrás, né? Desde quando você resolve emprenhar a vaca. Precisa também otimizar esses processos, né? Essa é uma grande discussão, né, Flávio? Esse é um processo importante, porque hoje nós estamos aqui no dia 4 de novembro, então tem muitas fazendas que já iniciaram a sua estação de monta, né? Então, nós estamos em plena safra de emprenhar as nossas vacas, né? E nós já sabemos, por tudo isso que o Robert comentou, que o bezerro bom, né, que vai produzir aquela carcaça e a carne de qualidade, ele vai ser oriundo, né, logicamente, importância da genética, mas vai ser oriundo também da importância dessa vaca que emprenha mais cedo. Então, o nosso papel como técnico, né, e o pecuarista, procurar emprenhar essas vacas mais cedo. Por quê? Porque ela vai passar a maior parte da fase da gestação dela, onde, como o Robert colocou, na formação daquela fibra, né, muscular, que vai ser o motor desse bezerro depois que ele nasce, né? Então, o ganho de peso vai ser determinado, né, pela genética, obviamente com sanidade, mas assim, com tudo aquilo que a gente faz da nutrição durante a gestação da vaca. E é mais fácil eu cuidar dessa vaca até ali, pensando nas principais regiões pecuárias do Brasil, né, que nós temos uma seca muito intensa, ali, essas vacas que emprenham mais cedo, elas passam obviamente o bezerro vai nascer mais cedo. Então aquela vaca passa só uma pequena fase da vida dela, da gestação, numa situação de pastos mais seco. Então, esse bezerro nasce melhor, e a gente sabe que ele já desmama, né? O pecuarista sabe disso, né? Ele desmama mais pesado. E isso é importante, porque quando a gente está procurando esse bezerro, eu, como produtor de bezerro, eu quero mais quilo, né, de bezerro desmamado por vaca exposta.
Então, esse é o nosso alvo. Então, nós temos que procurar eficiência em todas essas fases e cuidar da nutrição dessa vaca, né? Eu quero que ela fique prenha, mas eu quero que ela tenha uma nutrição adequada durante todo esse período de gestação, né, Ruda? Isso, e lembrando, né, Flávio, que o desempenho de um animal, né, a performance do animal, de um rebanho, né, ela envolve vários fatores aí, né? A gente pode falar alguns a gente falamos em programas anteriores, né, Raquel? Mas com certeza, quando você começa a pensar na produção de um animal, de um bezerro, né, você tem que pensar em alguns pilares. Então, a nutrição é super importante, né? A gente fala também da parte de genética também, que é super importante, que aí você tem um potencial ali, né, do animal ali, de acordo com o objetivo que você tem. Tem a sanidade também, que é super importante, né? E isso entra muito no que o Flávio falou, né, da questão de quilograma desmamado por vaca exposta, né? Então, você pode ter uma excelente taxa de fertilidade, taxa de prenhez, né? Porém, aonde vai vir seu dinheiro mesmo, né, do pecuarista, é ali quantos quilogramas de bezerro desmamado por vaca exposta que ele vai ter, né? E aí, a gente tem vários fatores envolvidos nisso, mas a sanidade também é um ponto bem importante. Então, você ter todo cuidado na cura de umbigo desse bezerro, né? Você ter todo cuidado também de vermifugação desse bezerro até o desmame, né? Então, a gente trabalha muito com o Ivomec nessa linha, né? Tanto na linha de cura de umbigo, mas também na parte dessa desmama, dessas vermifugações até desmama dos bezerros, né? E esse período é um período que muitas vezes a gente vê ali é o diferencial, é onde decide, né, se o pecuarista vai ganhar dinheiro, né, se ele vai ter rentabilidade ou se ele vai perder dinheiro, né, nesse processo, né? E hoje a gente vê aí, com o preço do bezerro hoje que a gente tem, né, com esse desafio de produzir mais com qualidade, com certeza nos detalhes ali, né, que a gente vai fazer diferença, que o pecuarista vai ter a diferença e vai aumentar a rentabilidade dele. E até falando sobre os 3 pilares, né? Você falou de alguns pilares importantes, a gente está retomando essa questão de ter um início bom, né? Produzir um bom bezerro, mas tem a questão do abate de fêmeas jovens também, que é um ponto que o Flávio sempre levanta, né, Flávio? Raquel, hoje o mercado, né, o mercado consumidor, né, esse mercado premium, gourmet, né, e mesmo o mercado para o dia a dia, nós estamos procurando comprar uma carne cada vez de melhor qualidade. E a fêmea, né, essa fêmea jovem, né, ela é imbatível em produzir uma carcaça de qualidade e, consequentemente, uma carne de qualidade. Tanto é que os abates de fêmea jovem cresceu absurdamente nesses últimos 3 anos, né? Então, assim, é um crescimento exponencial, né? Só que a gente tem que lembrar também, né, que nós estamos abatendo essas fêmeas e hoje, né, a gente sabe que tem vários pecuaristas aí já desafiando essas fêmeas, né, para prenhez precoce, né, cada vez mais. Então, hoje, prenhar uma novilha Nelore aí com 13, 14 meses já é uma realidade em muitas fazendas. Mas a gente sempre fala o seguinte, a gente consegue hoje taxas de prenhez nessas novilhas aí de 70, 75, né? Aqui na fazenda que eu trabalho, estão conseguindo números próximos a esses, só que ainda sobra 25, 30% dessas fêmeas que não ficaram prenhes e que eu posso utilizar dentro de um programa de produção dessas carcaças e gerar mais renda para o pecuarista nessa fase. Então, hoje você vai vender uma arroba dessa novilha, você vende pelo preço de macho e até um plus a mais, dependendo do programa que você está participando. Então, é um trabalho que o pecuarista precisa de estar atento. Agora, um alerta que a gente sempre faz, que a propriedade que não faz isso só pode entrar depois que ela fizer o dever de casa com as multíparas, né? Porque se você tiver índice de fertilidade e peso a desmama baixo, significa que a sua fazenda não tem pasto, né? A comida de vaca multípara é pasto. Então, se a vaca não está emprenhando ou ela está desmamando um bezerro leve, pode ter várias outras consequências.
mas a consequência primária é falta de pasto. Então, a gente tem que fazer o dever de casa primeiro, antes de tomar essa iniciativa. Comparação aí entre carcaça de macho e de fêmea. Tem como a gente traçar um paralelo? Bem, a gente sabe que as fêmeas, né, as fêmeas são mais precoces em termos de deposição de gordura, né? Então é importante a gente entender isso. Por isso que o frigorífico quer essa carcaça, porque ela produz, né, as peças, né, os cortes comerciais menores. O mercado gosta disso também, uma picanha aí de 900 gramas, 1 quilo, né? Ao passo que quando você vai para o macho, nós temos que fazer esse macho cada vez mais pesado. Por que isso está acontecendo? Porque hoje você vai comprar, né, pensar aqui, na maioria das praças pecuárias nossas, uma arroba de bezerro aí está valendo R$400. Então, se eu matar um boi, né, um boi gordo, com a média Brasil, que não chega a 20 arrobas, eu tenho uma relação de troca de menos de 2 para 1. Então, o que está mostrando isso? Está mostrando que eu tenho que matar esse boi mais pesado. Agora, para mim poder matar esse boi mais pesado e chegar na tônica da nossa conversa, que é produzir a carcaça que o mercado quer, o que o mercado quer? O mercado quer um boi abaixo de 30 meses de idade. Porque o frigorífico quer mandar essa carne para a China, ou quer mandar essa carne aqui para nós consumirmos. Eu não quero comprar no açougue carne de boi velho, que é dura. Eu quero comprar carne de boi jovem. Então, assim, nós produzimos e nós queremos consumir coisa boa. Agora, para fazer isso, né, voltando no início da conversa, eu tenho que ter um bezerro bom. Isso é um motor. Quando o bezerro cai no chão, quando ele nasce, né, ele já nasce com o motor dele definido pela genética, pela sanidade anterior e pela programação fetal que ele recebeu na barriga da vaca. É igual quando a gente fala o seguinte: você vai fazer uma viagem, você tem 2 carros para escolher. Você tem um carro com motor 2.0, 2.2 turbinado, ou você tem um carro de motor 1.0. Você escolhe o carro que você quer. Se você pegar um carro de motor 1.0 e souber que aquela estrada tem um monte de morro, né, Robert? Nós vamos demorar muito tempo para chegar lá. E hoje, tempo é dinheiro. Então, assim, eu tenho que ser muito rápido na recria e na engorda. E eu só vou conseguir ser rápido na recria e na engorda se eu tiver um bezerro bom. Então, quem vende bezerro sabe disso. E quem compra bezerro também sabe disso. Mas só que quem sabe é quem controla, quem faz gestão da fazenda, né? Ainda, infelizmente, são poucas fazendas no Brasil que têm gestão. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar com isso, a gente enxerga o ciclo de produção, que é essa cria, recria, engorda, que isso é tudo interligado, né? Não dá para consertar lá na terminação os erros que foram cometidos nas fases anteriores, né? Você acha que antecipar esse tempo, né, de produção, ele acaba sendo uma necessidade, que hoje se vê apenas como uma necessidade do frigorífico, né? O frigorífico quer que eu antecipe, que eu entregue mais cedo. Mas tem uma série de vantagens para o pecuarista também, né? Não tem a menor dúvida disso. Se você chegar hoje e comprar um bezerro, por exemplo, de 6 para 7 arrobas, a hora que ele chega lá na fazenda, ele chega custando por volta de 8 arrobas e meia até 9 arrobas de boi magro. Ou seja, você já começou devendo de 1 arroba e meia a 2 de boi magro, descarregamento do bezerro lá na sua fazenda, que tem quem está comprando esse bezerro. Então, ou seja, eu tenho que acelerar o ganho dele para diluir esse ágio, né? E se você pensar, por exemplo, hoje num arrendamento de pasto, né, isso aí não sai hoje por menos do que 400, 500 reais por ano, né? Isso já dá mais do que 2 arrobas de boi magro. Então, ou seja, só aí nós estamos falando de mais de 4 arrobas para diluir o ágio e para pagar o arrendamento de pasto. Então, se eu compro um bezerro de 7 arrobas, depois de 1 ano, se eu estiver pesando 11 arrobas, ou seja, 330 quilos, eu não paguei nem o ágio nem o pasto. Você imagina o meu lucro e o restante dos investimentos que eu tenho que fazer. Por isso que tem que comprar hoje um bezerro bom. Mas eu tenho que aplicar tecnologia nele para ele poder acelerar ele durante a recria. A recria precisa ser curta. E se o pecuarista quer produzir um animal de ciclo mais curto, ele não pode fazer uma recria que ultrapasse 12 meses. E, infelizmente, a nossa recria no Brasil, né, chega a 2 anos. Então, assim, nós temos que mudar muitos paradigmas ainda para chegar nessa pecuária de ciclo mais curto.
né? E, Robert, você vê que essa tecnologia está sendo empregada, ou pelo menos aos poucos existe uma procura maior por essa tecnologia, porque ela pode vir de várias formas, né? Porque a gente fala tecnologia, parece uma coisa distante, mas ela vem no manejo, como vocês até levantaram aí, na genética, enfim, na saúde animal. Como é que você vê isso e tem visto o que os pecuaristas enxergam? Hoje, Raquel, para você ganhar dinheiro hoje na pecuária, né, você tem que ser mais eficiente, né? Porque a gente teve aí um aumento de preço da arroba, né, do boi gordo, mas os custos também subiram, né? E isso hoje é super importante você ser mais eficiente, como o Flávio disse, ter uma recria mais curta, né? Encurtar os caminhos aí de algumas fases, né, da produção animal, para você aumentar sua rentabilidade, né? Hoje a gente já vê fazendas que abatem animais com 24 meses, né? Já existe hoje o super precoce, né? Então já existe algumas fazendas trabalhando com tecnologias e não só de nutrição, não só de sanidade, não só de uma área, né? De um fator específico, né? Mas trabalhando como um todo, né? Então quando você trabalha com intensificação, você vai ter mais doenças, né? Você tem que ser mais eficiente no controle das doenças, tem que ter uma nutrição mais adequada, tem que ter investimento, né? Em nutrição, tem que ter investimento em capacitação da sua equipe também para lidar com essa realidade. E existem fazendas fazendo isso, né? E o Brasil é muito grande, né? Então a gente já vê isso acontecendo, né? Mas ainda tem a fazenda ainda que ainda não chegou nesse nível, né? E aí é um passo a passo, né? Não adianta, como o Flávio mesmo falou, não adianta você querer emprenhar a fêmea com 14 meses, se as suas fêmeas, lá as multíparas, né? Você está com uma baixa taxa de emprenhez e os bezerros estão leves, né? Não desmama pesado, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Um passo de cada vez. Mas existem propriedades que já estão chegando ou já chegaram no nível de excelência já na produção. Bom, a gente tem um caminho grande a percorrer aí, Flávio. Você vê que a maioria ou a minoria que está seguindo aí essa cartilha aí de produzir uma carcaça mais pesada em menor tempo. Como é que está esse cenário aí do pecuarista brasileiro? Bem, Raquel, a pecuária de corte é como se fosse um grande navio, um Titanic, tá? Então, assim, os movimentos são movimentos mais lentos. Até porque você mudar a percepção do pecuarista, tá? Por exemplo, quem trabalha com leite, né, é fácil de mostrar isso, porque qualquer coisa errada que você faz com a vaca de leite, amanhã ela pega e dá menos leite. Então, a sensibilidade é imediata. O pecuarista que mexe com a agricultura, ele sabe disso, né? Ou seja, o que a gente faz na agricultura, né? Hoje nós estamos trabalhando com a agricultura de precisão. Você vai lá e aduba um talhão em detrimento do outro, porque ele está controlando, ele está fazendo gestão, né? O que a pecuária mais tradicional precisa de começar a fazer, para ela ter essa percepção, é trabalhar com gestão. Porque a partir do momento que eu trabalho com gestão, toda tecnologia, no primeiro momento, ela me impacta no aumento de custo. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a resposta que vai me dar, ou seja, qual que é o custo-benefício dessa tecnologia. Então, se eu aplico uma tecnologia e o animal vem a ganhar mais peso, eu quero isso porque quando esse animal não tinha ágio, ou seja, hoje nós estamos falando de ágio de 50%. Nós estamos falando de uma arroba de bezerro de 500, de 400 reais. E nós estamos falando de uma arroba aqui em São Paulo de 270 e alguma coisa. Nós temos perspectivas de aumento. Mas só que, como o Roba falou, é o seguinte, enquanto a arroba do boi gordo sobe numa intensidade, a reposição sobe na outra e os insumos sobem numa outra intensidade. Então, isso obriga que a gente seja cada vez mais eficiente, né? E a gente sabe que nós temos custos, né? Por exemplo, custo de maquinários, de cercas, de investimentos que a gente tem na fazenda, que se eu tiver uma lotação baixa na fazenda, você tem um custo, né, inerente a essas instalações, a esse maquinário, a essa mão de obra, que fica alta por animal, porque a produtividade é baixa. Agora, quando eu passo a produzir mais, eu começo a diluir mais esses custos. E esse é o grande
é o grande benefício. Só que a gente sabe que a nossa produtividade média no Brasil não chega a 5 arrobas por hectare. E isso é muito baixo. E nós temos potencial para dobrar isso tranquilamente. Tem fazendas que produzem, né, 20 arrobas por hectare, 30 arrobas por hectare, e até mais do que isso. Então, ou seja, como o Robert falou, de norte a sul, de leste a oeste, nós temos uma variabilidade. Mas o que eu poderia deixar uma mensagem para quem está nos assistindo é o seguinte: o pecuarista precisa sair da zona de conforto dele. Porque se a conta do banco está no vermelho, ele tem que começar a sair da fazenda e começar a olhar o que os vizinhos estão fazendo, né, que tipo de tecnologia que ele está usando, conversar mais, participar mais das reuniões técnicas, né? Isso é importante. E com a pandemia, nós temos várias lives aí ensinando N coisas. Então, assim, vá atrás da informação. Nós que trabalhamos com pesquisa, temos muita coisa, isso já foi gerado, ou seja, tem que aplicar isso no campo, mas aplicar mediante gestão, porque senão ele não sabe tomar decisão. É verdade. Modelos de bons negócios, de bons resultados não faltam, né? Como você disse, tem que buscar esse acesso aí, e a questão da pandemia foi preponderante nesse sentido aí. Não falta informação, tem live, é muito fácil para buscar, e essa oportunidade que a gente está tendo aqui com o Ivomec Convida, que durante aí 5 programas trouxe todas essas informações, né, a respeito da pecuária de corte. Nós vamos agora, porque temos perguntas no Instagram de Ivomec e que vamos trazer agora para responder. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é de Amarildo de Paula. As fêmeas acumulam maior percentual de gordura que os machos? A gente já chegou a falar um pouquinho, mas vamos responder o Amarildo agora de maneira mais pontual. Marildo, agradecemos a sua pergunta, né? A fêmea ela acumula mais gordura, né? Então é extremamente importante a gente tomar cuidado quando a gente vai trabalhar com a fêmea, né? Porque ela tem um ciclo mais curto de produção. Então, a gente, num primeiro momento, né, colocar excesso de gordura não é vantajoso nem para o pecuarista e também para o próprio frigorífico, que depois tem que tirar esse excesso de gordura, principalmente em alguns cortes comerciais. Então, numa sequência lógica, né, as fêmeas depositam gordura mais precocemente, seguido do macho castrado e, por fim, o macho inteiro, né? E o macho inteiro ele é um problema, muitas vezes, que, né, principalmente a gente quem trabalha com sistema de produção a pasto, esse macho, né, se não receber uma quantidade de energia, né, na dieta que ele vai estar recebendo, ele não deposita gordura. Então, se a hora que você vai entregar esse animal para o frigorífico, aquela carcaça está sem gordura nenhuma. E aí, quando nós estamos falando de carcaça de qualidade, carne de qualidade, quem é que vai comprar uma picanha sem gordura? Então, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos que manejar melhor esses sistemas de produção a pasto, porque a gente coloca a quantidade mínima de gordura que a carcaça precisa. E a gente gostaria que esses animais tivessem aí algo em torno de 4 milímetros de gordura. Estou falando com uma carcaça de produção de carne para o dia a dia, viu, Robert? Então, assim, não é para um mercado premium, né, que a gente precisa de uma carcaça de gordura mais uniforme, né, 6, 8 milímetros, e quando vai para esses mercados, quem que é a fonte da carcaça que vai fazer essa carne? A fêmea jovem e o macho castrado. Bom, e a gente tem agora outra pergunta, também chegando aqui outra pergunta no Instagram de Ivomec, que é da Joyce Prado. Ela pergunta o seguinte: os machos castrados acumulam mais gordura que machos inteiros? Bem, eu acho que essa pergunta também acho que eu já respondi já na questão anterior, né? A resposta é sim, né? E é por isso que ele ganha menos peso. Se eu comparar, por exemplo, o macho castrado com o macho inteiro, né? Tá lá o testículo dele, está produzindo testosterona, né? Que vai fazer uma hipertrofia muscular, uma explosão de crescimento muscular. Por isso que eu faço uma carcaça de melhor qualidade, tá? Porém, o animal vai ter um desempenho menor. Os nossos trabalhos mostram um desempenho da ordem de 15% a menos, né? Por isso que quem tomar a decisão de castrar, precisa de ter uma negociação diferente aí com
a indústria frigorífica para poder precificar um pouco mais essa carcaça em relação a essa diferença de desempenho. Bom, nós vamos para mais um intervalo agora, para mais um tempinho só de intervalo. Nós retornaremos com perguntas. Você que pode continuar participando, entra lá no Instagram de Ivomec, manda a sua pergunta que a gente vai continuar respondendo aqui. Os nossos especialistas vão responder ao vivo. É um minuto só, a gente já volta. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado Ivomecado é tradição de resultado. Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino. Ivomec, moldado para o seu sucesso. Vem aí, a websérie que vai mostrar como a pecuária do Brasil é moldada para o sucesso. Ivomec e Boehringer Ingelheim apresentam Do Campo à Mesa. Em breve. E estamos de volta e eu tenho um recado para você, é o programa Campeões do Campo, um programa da Boehringer Ingelheim, onde você acumula pontos e depois troca por benefícios. Você deve ter observado aí no canto da tela, tem um QR Code, você pode, por meio dele, chegar até o site, faz o seu cadastro e já começa a somar pontos. Bom, e a gente volta para o nosso assunto hoje, falando sobre produção, peso de carcaça. E agora nós vamos falar também sobre rendimento. Por isso eu acho importante a gente trazer para essa conversa quais são os fatores principais que podem realmente afetar o rendimento das carcaças. Eu vou então passar para os nossos convidados essa pergunta, né? O que afeta? Como é que a gente pode pontuar isso? Robert, você quer começar? Quer começar, Robert? Pode. Polêmico, né? Bom, sim. Pode ser, tanto faz. São vários fatores que fazem, né, que atuam, né, ou que interferem ou podem influenciar o rendimento de carcaça. Então, talvez aí um dos fatores que a gente pode dizer é a parte genética, né, do animal, né. Então, quando você tem um animal que tem uma capacidade maior de produção de musculatura, né, o próprio sexo, né, se o animal, como o Flávio já falou anteriormente, né, se o animal é castrado ou não, ou é inteiro, ou uma fêmea, né, então tem essa diferença também. A nutrição, né, também é importante. Enfim, então, tudo isso pode interferir o rendimento, né, e o próprio jejum também pode interferir, né, E aí acho que o Flávio pode dar mais exemplos, talvez, práticos da experiência dele com o rendimento de carcaça. Acho que ele tem bastante trabalhos aí mostrando as influências que se tem, né, para calcular o rendimento de carcaça. Flávio, essa variabilidade aí, ela é bastante perceptível, né? Isso os estudos mostram? Sim, Raquel, os estudos mostram o seguinte, né, aqui a gente faz bastante avaliação de carcaça, né, por exemplo, primeiro vamos criar alguns exemplos, né, para quem quer ver. Por exemplo, quando a gente pega um animal Nelore e vai comparar com um animal de cruzamento industrial, se esse animal tiver o mesmo padrão de carcaça, primeiro eu tenho que comparar, eu tenho que olhar o padrão de carcaça. Tá? Por exemplo, eu preciso saber se essa carcaça tem mais gordura ou se tem menos gordura. Porque se eu tiver um animal com acabamento mediano, uniforme, o que ele está mudando? Ele está mudando a conformação da carcaça dele. Porque é o seguinte, quando o animal começa a depositar mais gordura, tá? Significa que ele já atingiu o máximo de crescimento muscular. Então, a carcaça dele vai mudando a conformação,
né? Então, para mim poder comparar uma raça com outra, eu teria que olhar dentro desse mesmo padrão de carcaça. E a gente sabe, por exemplo, que os animais Nelore, né, têm um rendimento de carcaça maior do que um animal, por exemplo, de cruzamento industrial, um meio-sangue Angus, por exemplo. Por que isso? Porque esse animal Nelore, tá, embora ele tenha uma área de superfície maior, ou seja, ele tem mais couro, que pode até prejudicar esse rendimento, ele tem um tamanho médio dos órgãos dele menor. E quando eu estou calculando o rendimento de carcaça, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o peso da carcaça pelo peso vivo. Só que a hora que eu estou pesando o peso vivo, eu estou pesando o animal com tudo que está dentro dele, não só a carcaça. E aí é importante, por exemplo, quando eu tenho esses animais dentro de dietas diferentes. Tá? Então, quando o animal está recebendo uma dieta que tem uma digestibilidade maior, significa que o fluxo da dieta dentro do trato gastrointestinal dele é maior, ou seja, ele defeca mais rápido, as fezes ficam mais pastosas, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos entrando na estação de águas, né? Se eu for pesar um animal que está comendo essa ponta de capim, né, a gente está com uma sensação que ele perdeu peso. Por quê? Ele tem um fluxo, né? Tem uma taxa de passagem muito mais acelerada e até o pecuarista fica achando, ele está perdendo peso. Não, ele está perdendo peso de conteúdo, que está ficando menos, tá? Então, isso influencia também. Outra característica que influencia, por exemplo, é tipo de dieta, por exemplo, em confinamento, né? Para quem trabalha com sistemas de grão inteiro, por exemplo, na dieta, quem trabalha com dieta sem volumoso, que é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, tá? Faz com que o animal ganhe pouco peso vivo, né, relativo. Por quê? Porque ele tem menos conteúdo dentro do trato gastrointestinal dele. O rumen, né, que é grande, é um órgão que cresce por distensão. Então, se eu tenho um animal no pasto, no sal mineral, e aquele rumen vai crescendo, porque vai distendendo, porque a dieta dele está com menor digestibilidade, tá? Ou se eu estou num pasto de águas, por exemplo, o animal está consumindo muita folha, ele fica muito pesado. Só para vocês terem uma ideia, eu já pesei rumens aqui de animais de 25 quilos de rumen até mais de 90 quilos de rumen. E por que dá essa variação gigantesca? O sistema de produção. Por isso que nós temos hoje no Brasil, tá, rendimento de carcaça aí de 50%, 51%, 52% de animais a pasto, e aí para confinamento, dependendo do modelo de produção, 55%, 56%, 57%, e aquelas fazendas que estão fazendo recrias mais intensivas já estão chegando a 58% de rendimento. E eu não vou nem falar de 60%, porque alguns pecuaristas falam, mas isso não existe. Existe, e já muitos pecuaristas obtendo até 60% de rendimento de carcaça. Depende muito, como o Rubens falou, dessa variação. Flávio, eu queria te perguntar qual que é o principal erro do pecuarista? Ou é sempre falta de investimento? Como é que você analisa isso, vendo? Porque você está falando de pesquisas, né? Análises que são feitas todos os dias, comparativos, né? E para o pecuarista que está lá no dia a dia, o que ele pode alertar para perceber que pode ser o principal erro dele? Ou, enfim, é sempre falta de investimento? Bem, Raquel, eu acho que a questão do investimento ela é relativa, porque não adianta você pedir para um pecuarista investir se ele não tiver dinheiro, né? Esse é o primeiro ponto. Tá? Acho que ele, para poder sair daquele ponto onde ele está, ele precisa entender o que ele está fazendo. Tá? A maioria das fazendas não pesa os animais. Tá? Então, se eu não sei quanto que o animal está ganhando de peso, qual decisão eu vou tomar? Eu vou ficar com o animal 3, 4, 5, 6 meses na minha fazenda e não sei o que está acontecendo com ele. Ele está ganhando peso? Não está ganhando peso? Porque é o seguinte, eu tenho que responder o porquê que ele não está ganhando peso. Eu tenho que ter um planejamento. Ou seja, quando eu vou começar uma recria, por exemplo, hoje a nossa meta de recria, para vocês terem uma ideia, é um GMD, ou seja, um ganho médio diário de pelo menos 575 gramas por dia. Eu estou falando isso durante os 365 dias por ano. E o que acontece, Rouba, com os nossos animais na época da seca? Não ganha peso. Por quê? Porque não tem planejamento de alimentação. Por incrível que pareça, tem muito pecuarista que acha que não tem seca. Porque chega na época da seca, ele não tem comida na fazenda, ele não tem planejamento.
Então é o seguinte, por que que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso porque é o seguinte, como é que eu vou comprar um bezerro que vale R$400 arroba hoje e não vou dar condições para ele ganhar peso? Ou seja, eu só vou tomar prejuízo. Agora, como é que eu vou sair dessa inércia? Controlando, tá? A gente precisa controlar mais. A culpa não é do pecuarista, ele faz parte do sistema, mas a gente só vai mudar isso, tá, através de divulgação, tá, do trabalho dos técnicos, né, dos técnicos que estão das empresas. Então a gente só vai mudar essa engrenagem toda através desse trabalho, né, para esse tipo de pecuarista. Sim, e Robert, Flávio, a sua percepção, Robert, no campo, né? Porque vocês fazem, acompanham, até dão treinamentos, enfim, levam informação, essa é uma constante dentro da Boehringer, né? Como é que você está vendo esse cenário? Na verdade, a nossa equipe, né? A nossa equipe de coordenadores, até mandar um abraço para todos os nossos coordenadores que estão aí distribuídos pelo Brasilzão, pelo nosso Brasil, né? A nossa equipe sempre leva, né, informações e tecnologia, né, para o pecuarista, né? Então a gente tem várias iniciativas de trabalhos, né, e de tentativas de inovação. Aí estamos trazendo aí uma novidade, né, com relação à própria visita na fazenda, né, na parte virtual. A gente tem levado também faz bastante treinamento, a nossa equipe faz bastante treinamento também nas fazendas, né? Treina também a equipe dos nossos distribuidores para isso, né? Então, isso é muito importante. E eu vejo que, eu concordo com o Flávio, a gente tem alguns pecuaristas ainda que não medem, né? Ele acredita ainda que a pecuária aceita desaforo, né? E muitas vezes, quando ele percebe, ele está perdendo dinheiro, né? Mas eu vejo que a pecuária está num caminho de cada vez mais de profissionalização, né? A gente vê cada vez mais uma profissionalização dessa pecuária, né? A gente vê os técnicos, as empresas de saúde animal, as empresas de nutrição levando informação. Hoje a gente tem empresas de consultoria também, os próprios pesquisadores como o Flávio, né? Ali do APTA, que são pesquisadores que estão do lado do pecuarista, né? A gente sabe que eles aplicam ali, né? O que eles desenvolvem ali de pesquisa, eles tentam aplicar na realidade, né? E isso está indo para o pecuarista, né? Infelizmente, a gente não tem tantos braços para fazer isso, né? E é um trabalho de conscientização, né? Eu me lembro que em 2005 a gente começou a levantar a bandeira de bem-estar animal, de treinamento de bem-estar animal, manejo racional. E foi um trabalho árduo para se fazer, né, naquele momento. A gente tinha pecuaristas que eram reticentes com relação ao bem-estar animal e até pessoal, equipe da fazenda também, que achava que boi tinha que tomar pau, né, que tinha que apanhar. E com o tempo a gente começou a mostrar que não era assim, né. E hoje o grupo do professor Matheus Paranhos, também do lado ético, tem vários trabalhos demonstrando que quando você atua no bem-estar animal do animal, você também aumenta a sua produtividade. Isso na nutrição já está bem mostrado, na sanidade também já está bem mostrado. A questão é que a gente precisa evoluir e talvez essa pressão, né, venha da nossa necessidade de aumentar nossa eficiência, né? Hoje, como o Flávio falou, é impossível hoje você, com o preço de bezerro, você colocar desaforo, né, e não deixar o bezerro, não dar condições para esse bezerro ganhar peso, né? Então, eu acredito que a gente vem evoluindo muito, né? Basta ver os números de aumento de produção que a gente teve na nossa pecuária nos últimos anos, né? Mas, assim, tem muito caminho para seguir ainda, né? A gente ainda tem taxa de fertilidade e de prenhez de fêmeas baixíssima, um peso de carcaça leve comparado a outros países, né? Taxa de desfrute também baixa, então, na média, a gente precisa melhorar bastante, tem bastante espaço para melhorar.
O importante é o que você falou, né? Que tem espaço para crescer e tem o que fazer, né? Para crescer. A pesquisa está aí, as empresas também, para todo esse apoio, inclusive técnico, né? Para que isso seja realizado. Eu vou trazer agora mais perguntas do Instagram de Ivomec. Vamos acompanhar aqui. Hoje, falando de produção, nesse último programa do Ivomec Convida. Vamos lá, Eduardo Bignami. De que forma o ultrassom pode ajudar a decidir o melhor momento de abate de um lote? Eu acho até que essa pergunta, só conferir aqui com a nossa produção. É uma pergunta que chegou nesse momento aqui no Instagram. Quem gostaria de responder? Bem, Raquel, eu vou tomar a liberdade aí, Robert, de responder. Claro. Tá? A ferramenta de ultrassom, ela já é uma ferramenta utilizada no Brasil há algumas décadas, mas que tem ganhado notoriedade aí nos últimos anos, principalmente em função desse mercado premium de carne. Então, hoje, né, quando você aparta esses animais por ultrassom, eu estou olhando ele por dentro. Porque quando eu quero uma carne de qualidade, o que eu estou querendo? Eu estou querendo, né, olhar, né, a quantidade de gordura de cobertura, mas eu quero aquela gordura entremeada, ou seja, a gordura de marmoreio. Então, eu estou olhando o animal, eu consigo selecionar animais. Hoje, é uma ferramenta que a gente usa muito aqui na fazenda para selecionar animais para mais marmoreio, né? Quando eu colocar esses animais, por exemplo, no confinamento, a gente também utiliza a ferramenta de ultrassom, porque eu não estou usando só o peso. Eu posso ter animais com pesos semelhantes e com variação de tamanho corporal totalmente diferente. E aí, o que acontece? Quando eu vou colocar esse animal na mesma dieta, dentro de uma baia, lá no final, o que vai acontecer? Um ficou muito gordo e o outro ficou magro. Ou seja, um colocou mais gordura e o outro colocou menos gordura. O que isso está me demonstrando? Que pode ser que aquele que colocou mais gordura está me roubando o lucro daquele que colocou menos. E aquele que colocou menos não estava no ponto que eu poderia chegar um pouco mais. E a ferramenta de ultrassom permite eu fazer isso. Quer completar, Robert? Sim, durante meu mestrado, eu trabalhei, né, com ultrassom ali na USP de Pirassununga com o professor Saulo Silva, né, e com o Jaime Tarouco, que hoje está na Federal Rural na Federal do Rio Grande do Sul, e realmente eu acompanhei parte da evolução dessa ferramenta, né. Hoje a gente vê curvas de predições de rendimento de carcaça usando ultrassom e de espessura de gordura subcutânea, de marmoreio também bem mais precisas, né? E com certeza é uma ferramenta importantíssima, como o Flávio falou, para você avaliar ali onde você pode ganhar mais, né? Ou onde você pode perder menos, né? E isso, o que é no fim, né? Basicamente, eficiência, é você ser mais eficiente, né? Então, eu lembro que na época nós avaliamos, tínhamos um banco de dados gigantesco de ultrassom, né, tanto de espessura de gordura subcutânea, de área de olho de lombo e espessura de gordura de picanha também, e avaliando o marmoreio também dessas carcaças, desses animais, né, e era super interessante, né. Inclusive, um dos trabalhos que a gente conseguiu fazer foi demonstrar que existem linhagens de Nelore, por exemplo, que podem depositar marmoreio, né? Que pode ter uma deposição de gordura intramuscular. Então, mais uma vez, o Nelore nos surpreendeu ali, né? Mas é lógico, né? Você tem alguns fatores, por exemplo, como o próprio cruzamento, que vamos dizer aí, é um atalho para você conseguir produzir carne de qualidade, né? Com marmoreio, com gordura subcutânea, e dessa forma produzir carne de qualidade, né? Mas é uma ferramenta que hoje eu vejo muitos pecuaristas já utilizando para definição de lote, então acho que é bem importante essa informação e uso de tecnologia, né? E aí é que está, né? São os detalhes que fazem a diferença nesse momento.
Com certeza. E vamos então para mais uma pergunta. Pergunta que chegou pelo Instagram de Ivomec, Diego Bonini, perguntando o seguinte: os animais com dieta mais rica em grãos possuem maior rendimento de carcaça? Bem, Diego, essa resposta é sim, né? Porque os animais que têm uma dieta mais rica em grãos têm uma densidade energética maior, né? Então, vai fazer com que esse animal venha depositar mais gordura, né? E aí esse animal atinge uma conformação melhor e, consequentemente, tem uma digestibilidade maior, o que faz com que, na hora que você vai pesar esse animal, ele tenha menos conteúdo do trato gastrointestinal. São animais que têm também, principalmente algumas vísceras, principalmente rumen, acaba ficando um pouco menor. E, obviamente, como tem uma densidade de nutrientes maior, a carcaça fica mais pesada. Então, se eu tenho no meu numerador da equação uma carcaça mais pesada e no denominador da equação, tirando a carcaça, conteúdo e algumas vísceras um pouco menores, a resposta vai fazer com que o rendimento de carcaça seja maior. Certo. Vamos então, temos mais uma pergunta chegando, produção avisando aqui mais uma pergunta do Instagram de Ivomec, o Rodrigo Cervantes. Ele diz o seguinte: o que é melhor, vender pelo peso vivo ou carcaça? Bem, acho que essa é uma resposta que ela é polêmica, tá? Eu sou mineiro. A primeira resposta que eu vou dar para o Rodrigo é o seguinte: venda para aquilo que te der mais dinheiro, tá? Mas é o seguinte, se eu tenho um sistema de produção na qual eu invisto num animal de qualidade, que eu começo lá do bezerro, que eu estou fazendo essa vaca emprenhar no cedo, que eu sei que ela vai ter um crescimento muscular mais acelerado, e eu cuido desse animal ao longo da vida, tá? Eu vendo esse animal na carcaça. A não ser que eu chegue lá no final e o frigorífico venha me pagar um rendimento de carcaça mais alto. Tá? O que eu estou falando que é alto? Hoje a gente já tem uma certa, em função do número maior de animais sendo abatidos, a gente já sabe qual que é o rendimento de carcaça esperado para aquela categoria animal, para aquela condição de acabamento. Agora, se o frigorífico chegar lá e me oferecer um valor maior no animal vivo, tá? Eu posso até tomar a decisão de vender, porque eu vou para casa e vou dormir mais sossegado. Mas se eu vou vender carcaça, eu vou acompanhar o abate, eu vou monitorar 100% dos animais que eu estou abatendo. Certo. Bom, e durante todo o programa... Você queria completar, Robert? Desculpe. Sim, eu acho que o Flávio colocou um ponto importante no finalzinho da fala dele, foi um ponto importante, o acompanhamento do abate, né? A gente vê ainda alguns pecuaristas, né, que não acompanham o abate, né? Então, ele produz ali o animal, muitas vezes ali 24, 30 meses, né, e não vai acompanhar esse abate, não vai ver ali o produto o que ele produziu, né, debaixo do couro, né? Então, é super importante, né, que o pecuarista conheça, né, leve a equipe dele também para conhecer um frigorífico, para conhecer o que eles estão produzindo, né, e identificar e analisar todo o romaneio, né, para identificar os problemas que pode ter e aumentar a eficiência dele. Esse é um ponto que eu acho hoje um dos pontos mais importantes aí, o pecuarista acompanhar o produto final dele, né, e a gente vê muitas vezes que tem pecuaristas ainda que não acompanham, né. Certo. Bom, e durante o programa de hoje nós falamos bastante sobre a parte final do trabalho do pecuarista na fazenda, né? Que para ter uma boa carcaça, uma carne de qualidade, o trabalho tem que ser feito a partir, lá no começo, em todo o processo, no nascimento do bezerro, e que de nada adianta, né, ele ter um animal com excelente perfil genético se ele não cuidar da alimentação, da sanidade, do manejo, como a gente também já abordou nos outros programas aqui. A realidade é que é preciso investir em tecnologia, bons produtos, bom manejo, tudo isso para conseguir produzir um bom animal. E para encerrar nossa conversa hoje, eu gostaria que nossos convidados deixassem algumas dicas para os pecuaristas, né, que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo agora, né? E explicar para o pecuarista, né, o quanto ele pode chegar mais longe, ou o quanto ele está distante dessa realidade, como é que ele pode ter essa percepção de realidade, poder balizar o trabalho dele e enxergar para onde ele pode ir.
Bem, então eu vou dar uma dica para os pecuaristas que estão nos assistindo. Mais do que uma dica, eu vou lançar um desafio. Estabeleça na sua fazenda uma meta, um objetivo de prazo, tá? Se você trabalha com recria, se você trabalha com recria e engorda, se você trabalha com ciclo completo, tá? Aquele que trabalha com ciclo completo ou trabalha com recria e engorda, estabeleça um prazo de permanência do animal na fazenda dele. Ou seja, se eu estou trabalhando com recria e engorda, eu falo assim, olha, minha recria e engorda, tá, não vai durar mais do que 15 meses, do que 20 meses, ou que 2 anos. Vai lá e coloca um carimbo no mês de abate daquele animal. Isso vai fazer com que ele comece a planejar e entender, porque é o seguinte, o dia que ele chegar naquele mês, lá na fazenda, e o animal ainda estiver lá, ele vai entender, fala assim, por que ele não saiu? A hora que ele começar a entender por que ele não está ganhando peso, ele vai começar a entender quais são as ferramentas, ou quais são as correções que ele precisa de fazer. Ou a gente faz isso, a gente tem gestão de todo esse processo, ou a gente não vai conseguir sair desse marasmo que existe num segmento bastante importante da nossa pecuária, tá? E aí, começar a entender que a sua fazenda, você tem que ter domínio sobre ela, tá? E começar a ver fazendas similares à sua, tá? Onde você começa a conversar mais, a visitar mais, entender o que está por trás, tá? E mais do que ainda, cuidar dos animais que vocês produzem e acompanhar, como o Robert falou. O meu produto final, eu entrego lá na balança do frigorífico, tá? Eu vou checar carcaça por carcaça e entender os problemas que estão acontecendo, por que tem mais gordura, menos gordura, por que tem contusão, né? Que é um problema seríssimo no nosso sistema, tá? E a gente precisa ter mais cuidado com todo esse processo, tá? Bom, lançado então o desafio aí do Flávio, agora eu vou perguntar para o Robert, né? Quanto que o pecuarista pede em usar produto ruim, não cuidar da saúde dos animais, não focar só na engorda e terminação, mas no processo? Quanto ele perde? Olha, a gente não tem uma mensuração disso, né? Não tenho como falar em números, mas perde muito, né? A gente sabe que perde muito quando você... E assim, a gente tem vários exemplos que a gente pode dar, né? Então, quando você deixa de dar uma dose de uma vacina, né? Por exemplo, para clostridiose ou botulismo, ou quando você deixa de vermifugar seu animal, né? No período correto, ou deixa de fazer a aplicação de um produto estratégico ali para um controle de carrapato, você está perdendo dinheiro, né? E hoje na pecuária você não pode perder dinheiro. Muitas vezes a gente vê os pecuaristas tratando alguns temas, né? Por exemplo, sanidade como custo, né? Sendo que sanidade hoje tem que ser visto como investimento. Então, hoje você dá um vermífugo, né? Um antiparasitário, por exemplo, como o Ivomec, de qualidade, né, que você vai ter certeza da entrega do resultado, é super importante, né, é uma garantia que você vai ter o seu resultado ali, o que você espera. Então, tudo isso é muito importante, né, e acrescentando o que o Flávio falou, medir e ter gestão, né, gestão é super importante, você ter metas é super importante e identificar onde estão seus gargalos, né, e a gente vê... Cada vez mais a gente tem desafios maiores na pecuária, né? Então, quando não é a nossa questão de gestão interna, né, da própria fazenda, tem a questão também sanitária de fora, as pressões que a gente tem dos mercados que compram carne do Brasil, né? Recentemente a gente teve uma mudança na legislação relacionada à cisticercose, né? Também que causou muita dúvida e muita discussão entre os pecuaristas. Então, cada vez mais a gente tem que ser mais eficiente e trabalhar mais com prevenção dos problemas, né? E não na correção desses problemas, né? E para você prevenir, você tem que entender e tem que ter a sua fazenda na mão, né? A fazenda é algo que é vivo ali, né? Então, você tem que entender cada passo que você tem que dar dentro da sua propriedade. Então, esse talvez seja o maior desafio hoje que a gente tem na pecuária, esses desafios que nós temos internos, dentro da fazenda, mas também tem desafios externos, e cada vez mais esse mercado
da pecuária vai ficar competitivo e você tem que conhecer o que você produz e o que você quer produzir também. Ao fim aqui, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer imensamente os nossos convidados que participaram com a gente aqui, trazendo muita informação de qualidade. E a todos vocês que nos assistiram durante as transmissões do Ivomec Convida. O programa Ivomec Convida fica por aqui, mas se você perdeu as edições anteriores, elas estão disponíveis no YouTube da Boehringer Ingelheim Brasil. Siga Ivomec também no Instagram para ter acesso a outros conteúdos importantes da pecuária de corte. Ivomec contribuindo para a pecuária brasileira ser moldada para o sucesso. Muito obrigada e até mais. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado ivomecado é tradição de resultado. Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino. Ivomec, moldado para o seu sucesso. Vem aí a websérie que vai mostrar como a pecuária do Brasil é moldada para o sucesso. Ivomec e Boehringer Ingelheim apresentam Do Campo à Mesa. Em breve.